Queridos do Senhor, boa noite para quem entrou depois aí na transmissão, boa noite para aqueles que vão nos acompanhar posteriormente. Nessa noite eu gostaria de falar com vocês um tema muito interessante. Eu acho que a palavra que nós temos ouvido nesses dias é o distanciamento social, né? E eu fiquei pensando nessas últimas semanas, esses últimos dias, em coisas pessoais, do distanciamento social que nós precisamos ter com relação ao pecado. Eu acho que é uma ilustração muito interessante para a gente fazer essa comparação, para a gente ilustrar e, portanto, assim, dessa forma, fica mais fácil de nós compreendermos como deve ser o caminho do crente, como deve ser o caminho de todo aquele que quer buscar a presença do Senhor. O distanciamento do pecado, ele é uma ordenança, ele é um dever de todo aquele que quer seguir a Cristo. Aliás, cristão significa pequeno Cristo. Então, a partir do momento que você se professa, você se declara, você se identifica como um cristão, você se identifica como um pequeno Cristo. E o pequeno Cristo é aquele que segue, é um pequeno Cristo que anda, é um pequeno Cristo, uma pequena porção de Cristo que caminha na terra. E Jesus, ele não andou pecando. Jesus, ele tinha o distanciamento social do pecado, e os seus passos eram de justiça, de verdade e de trabalho para o seu Pai, e comunhão com o seu Pai. Eu procurava um texto, não querendo encontrar um texto para se amoldar aquilo que o Senhor estava falando, não é isso. Estava procurando um texto que pudesse refletir melhor aquilo que o Senhor estava falando comigo, e eu localizei, e foi muito ministrado em 1 João capítulo 2, que diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E a Ele a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio vistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e a verdadeira luz já ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. E vos escrevi, pais, porque já conhecesse aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós vamos ler até aqui. Esse texto ele tem um conteúdo muito interessante, e eu gostaria vai ficar meio bagunçado,
a homilia aqui, mas eu gostaria que a gente focasse, em primeiro momento, nos versos 12, 13 e 14, porque é ali, todo esse texto ele é dirigido aos pais, aos filhos, aos jovens. Eu acho muito interessante porque isso ilustra o quanto o Senhor ele quer alcançar de geração em geração. O compromisso que o Senhor tem de delinear a sua palavra e de dirigir. Os destinatários não são seletos. De pais aos filhos, jovens, idosos, todos são alvos do amor do Senhor. E no versículo 1 ele começa dizendo: olha, essas coisas nós os escrevemos para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês se lembrem que vocês têm um advogado junto ao Pai. E quando nós falamos do distanciamento social, o perdão, ele é o primeiro ponto indispensável para que uma pessoa ela abandone o pecado. Abandonar o pecado é como abandonar um vício. E nós sabemos a complexidade que é a mudança de hábito, que é a mudança de comportamento, que são a mudança dos costumes. Quando isso está atrelado às concupiscências da carne, aquilo que tem um valor emocional também para nós, isso ainda vai aumentando a dificuldade, o grau de dificuldade do abandono dessas coisas. Mas quando nós temos consciência do pecado, quando a palavra de Deus ela entra dentro de nós, e nós somos convencidos através da obra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e do juízo. Quando essa palavra ela entra dentro de nós, porque o argumento que o Espírito Santo vai usar vai ser a palavra de Deus. Quando nós permitimos que o Espírito Santo argumente, ele traga para nós a verdade absoluta que é a palavra de Deus, então nós vamos sendo absolvidos, não de uma forma, olha, você vem do jeito que você está e você permanece dessa forma. Não. Quando nós somos convidados, nós somos lembrados pela palavra do Senhor. Essa palavra que é trazida para que a gente não peque, mas se pecarmos, a gente tem que se lembrar de uma verdade suprema que é: se pecarmos, temos em Cristo, o nosso perdão declarado na cruz. O perdão significa nós sermos aceitos novamente. E o primeiro ponto que a gente precisa entender, perceber, para que a gente comece o caminho do abandono do pecado, é recebermos o perdão. E o perdão, quando ele entra no nosso coração, ele vem por intermédio do arrependimento. E o arrependimento, deixa eu te esclarecer uma coisa: o arrependimento não é uma dor na consciência. O arrependimento não é um sentimento que me surge quando eu sou pego em flagrante, quando eu sou autuado, quando as pessoas me flagram fazendo algo. Não. Isso se chama dor na consciência, sei lá o que pode ser chamado. Mas o arrependimento genuíno não. O arrependimento genuíno, ele consiste em abandono. Ele não é um sentimento que me causa mal. O arrependimento, ele significa eu abandonar. E é esse o ponto que o Senhor, ele quer que nós façamos. Porque o contemplar da glória do Senhor, o vislumbrar da glória do Senhor, sem o véu, a contemplação do Senhor, vai nos projetar, vai nos encaminhar para uma convicção de que, olha, o caminho que o Senhor quer que eu ande é o caminho da sua palavra, e isso que eu tenho feito não estão de acordo, portanto eu preciso abandonar essas coisas por amor ao Senhor. E aí que fica uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas elas se sentem hipócritas no começo, porque elas sentem o desejo, sentem a vontade de voltar e praticar aqueles atos novamente. E eu digo para você que é um pouco difícil tratar, porque cada caso é um caso, mas dentro de um resumo bem breve, eu acredito que vale para todos os casos, é que no começo vai ser uma disciplina para algumas pessoas vai ser por disciplina, depois isso vai se tornando um hábito, e quando você percebeu, aquilo o detox já aconteceu. Mas tudo a partir do perdão, meu irmão. E olha só o que diz no verso 3: e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. O compromisso número 1 que o crente tem, que o cristão tem com o Senhor, é no que tange a sua palavra.
Nós não temos compromissos com costumes. Nós não temos compromissos com signatários. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. E os demais compromissos, eles vão estar em acordo com a palavra de Deus. Entende? Nós precisamos ter esse entendimento, tá? Outro ponto interessante que eu gostaria de tratar com você é que, para que o perdão, ele, assim, a partir do momento que eu tomei posse, eu recebi do perdão, quais serão os próximos passos consecutivos? Talvez não esteja na ordem aqui, talvez não esteja em tudo que eu vou falar para você, mas eu tenho certeza que o que eu vou falar para você já vai ser elementar e fundamental para você dar uma guinada na sua vida hoje. E o segundo passo que eu sugeriria para você, que eu te daria como bom conselho, é que você esquadrinhe os seus pensamentos. Esquadrinhar os pensamentos significa nós permitirmos que o Espírito Santo passe um pente fino e remova tudo o que nos leva, nos conduz a pensar, a que nos instigue, a que nos traga a vontade do pecado. Os nossos pensamentos, eles estão ali, ó, em todo momento trabalhando. E se por um instante eu não vigio, eu não esquadrinho os meus pensamentos, e eu vou começar então a dar liberdade para que os pensamentos formem. E os pensamentos, eles são como inspirações para que ações sejam projetadas. Nós temos que ter a nossa então mente cativa a Cristo, ter a nossa mente esquadrinhada a Cristo, porque desta forma nós seremos então conduzidos dentro de uma esfera de santidade. E a santidade, ela é gerada dentro de um ambiente. Eu gostaria que você percebesse que a sua mente pode ser esse ambiente que vai te conduzir para a santidade ou para o pecado. Nós temos que ter essa clareza muito bem definida dentro de nós, porque se nós não vigiarmos os nossos pensamentos nos farão pecar. Amém? Outra coisa que eu te daria como bom conselho é com relação à ociosidade. Você sabe o que é ociosidade? Sabe, Natânia, o que é ociosidade? A pessoa está ociosa, a pessoa está com tempo livre, para não dizer outra coisa. Muitas vezes a gente não vigia, principalmente nos dias atuais, no mundo globalizado, onde a gente muitas vezes está atarefado, a gente está envolvido em tantas coisas, em tantas atividades. O que a gente vai fazer com o tempo que a gente tem para descansar, para estar com a família, para relaxar, para fazer aquilo que você gosta, para satisfazer? O que você tem feito com o seu tempo disponível? Esse é um pensamento que nós precisamos também esquadrinhar. Nós precisamos planejar o que nós vamos fazer no nosso tempo livre, porque se nós deixarmos a nosso encargo, Satanás, ele vai fazer uso dessa ociosidade para ele interferir e sugerir pensamentos de pecado. E se você estiver ocioso, isso também pode significar que aqueles pensamentos que não estão esquadrinhados, eles vão se tornar em ações. Então a ociosidade, ela precisa ser combatida. Eu não estou falando para você se tornar uma pessoa ativista, aquela pessoa que faz. Como Marta, que estava tão ocupada com tantas coisas. Não estou fazendo apologia ao ativismo cristão, ao ativismo religioso, muito pelo contrário. Mas o tempo que você tem disponível, você precisa trabalhar as suas prioridades, e você tem que saber que a sua prioridade sempre vai ser o Senhor. Amém? E o quarto bom conselho que eu te daria hoje é com relação a você identificar as suas fragilidades. Quando você consegue identificar as suas fragilidades, isso faz parte do estudo da administração moderna, né? A gestão de conflitos e tudo mais. Quando você identifica as suas fragilidades, você vai ter capacidade analítica para estabelecer rotas que vão te salvar. O que acontece é que hoje as pessoas, elas reconhecem uma fragilidade e sabe o que elas fazem? Elas se rendem àquilo, elas se conformam. Alisson,
As pessoas, elas se conformam com suas fragilidades, e isso é uma coisa muito perigosa nos dias atuais, porque tudo que o diabo quer é que a gente fale: olha, eu sou assim e não vou mudar não, viu? Eu já tentei, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz a campanha dos 7 dias, não sei do que, eu já fiz isso, já fiz aquilo, nada parece mudar, sabe? Quando nós temos uma fragilidade, nós temos que colocá-la na cruz, porque o nosso Senhor, até mesmo da maior desgraça, Ele pode ali estabelecer graça na sua vida. E as suas fragilidades, sim, elas podem ser aperfeiçoadas. Você pode sim se tornar forte naquilo que você foi fraco um dia, para que você seja levantado como um testemunho. Por isso que a palavra do Senhor diz: diga ao fraco, vós sois fortes. E esse é um ótimo conselho para nós nos dias atuais, onde muitas vezes nós somos tomados pelo medo, pela insegurança. A gente vê tantas notícias, a gente escuta isso, escuta o outro, daí vem as fake news e a gente fica tão, muitas vezes entretido, a gente fica ali com aqueles pensamentos. O Senhor nos chama para um tempo de pacificação, e quem vai exercer essa pacificação a nós é Ele mesmo, através da sua palavra. Eu preciso saber o que me tenta, porque se eu não vigio, eu vou ser encaminhado para o abismo. E aí eu digo uma coisa para você: a OMS, ela estabeleceu que o distanciamento social para uma pessoa ficar livre da contaminação desse novo coronavírus é os 2 metros, né? Eu digo para você que com relação ao pecado não tem distância segura. O quanto mais distante você puder estar, esteja distante do pecado. Fuja daquilo que tem aparência do mal, diz a palavra. Nós temos que ter isso também muito, muito bem definido em nós. Isso precisa fazer parte da nossa disciplina espiritual, assim como as disciplinas espirituais são a leitura, o jejum, a oração, a meditação da palavra de Deus, de dia e de noite, como o salmista declara. Você também fugir da aparência do mal também faz parte dessas disciplinas espirituais, também compõe todo esse novo tratado que o crente precisa viver para que ele esteja guardado. Sabe qual é o resultado disso tudo? É que uma pessoa que ela está distante socialmente do pecado e distante também dos pensamentos, não apenas uma distância social, mas também um distanciamento mental, é uma pessoa que ela vai poder entrar com o Senhor, entrar diante do Senhor com confiança, como está em Hebreus 4. Ele pode entrar com confiança diante do trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. E que tempo oportuno para nós recebermos da pacificação, da graça do Senhor no nosso coração. Nós estamos vendo dias cruciais da igreja na terra. Nós estamos compondo, acredito que as últimas linhas do livro de Atos dos Apóstolos. E esse é um tempo favorável para que nós nos distanciemos de tudo aquilo que nos faz pecar. Outro ponto que fala nesse texto é com relação àquele que, deixa eu localizar aqui, o versículo 9: aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Também é um ponto muito importante que compõe todo esse processo para o detox do pecado. Nós precisamos trilhar em unidade. A gente não pode ter absolutamente nada contra um irmão, uma outra pessoa. Não podemos. E a correção, a ênfase que o Senhor nos traz na sua palavra com relação a esse assunto é que aquele que odeia seu irmão até agora está em trevas. E aquele que está em trevas é o mesmo que dizer, ele está sob o domínio das forças do mal. Ele não vai conseguir reagir, ele não vai conseguir dar uma guinada na sua vida, ele não vai conseguir caminhar em santidade. Ele pode até ter boa vontade, ele pode até dizer que ama o Senhor, mas se ele aborrece, ele odeia o seu irmão, todo esforço que ele faz com relação às disciplinas espirituais são esforços em vão. Tanto que a própria palavra diz que se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão,
a minha oferta não vai ser recebida. Agora, eu não estou falando, é óbvio, e a palavra do Senhor não está falando apenas de uma oferta monetária, está falando da nossa oferta de louvor também. Ou seja, a nossa comunhão ela fica bloqueada, e sem mencionar o Salmo 133, que diz que o bom e agradável é que os irmãos sigam em união. No verso 3 diz: porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Se nós queremos receber da bênção e da vida para sempre, nós precisamos estabelecer todas as rotas, a gente precisa colocar tudo em ordem. Mas tudo tem um início, tem um ponto de partida, e é a palavra do Senhor sendo colocada dentro de nós. Jesus é essa palavra, é o verbo vivo. Ele fez a sua oração sacerdotal, que dizia o que mesmo? João 17 diz: Pai, santifica-os na verdade, e a verdade é a tua palavra. Jesus é o verbo vivo, que quando está dentro de nós, quando nós somos receptores dessa palavra, nós então somos transformados de glória em glória. Amém, queridos?